O Primeira Edição está de volta com dados do Sistema de Notificação de Agravos Notificados, o SINAM, do Ministério da Saúde sobre câncer de pele. Em 2011 foram registrados 64 casos de câncer de pele. Em 2012, ano passado, 57 casos, um número um pouco menor. E nesse ano, nos primeiros meses, 21 casos de câncer de pele. Aqui no Tocantins, sempre é tempo de cuidar da pele, porque mesmo em tempo de chuva, o sol castiga e tem os seus efeitos nocivos à nossa saúde. E este é o assunto do quadro Vida e Saúde de hoje. Aqui no estúdio nós recebemos o dermatologista, Dr. Miguel Ávila. Obrigada, doutor. Se você é de casa também quiser participar dessa discussão, é só mandar a pergunta para o nosso telefone 3215-9574, que aparece aí na tela. Bom, doutor, muito obrigada pela participação aqui. Porque aqui a gente vê que de 2011 para 2012, a gente vê que houve uma queda muito pequena de câncer de pele. Por que o câncer de pele ainda está entre os que mais afetam as pessoas, e aqui no Tocantins principalmente? Bom, na verdade, o câncer de pele ele está aumentando a incidência no mundo, no Brasil e no Tocantins. Os dados que tu manifestaste há pouco devem ser dados assim de subnotificações, ou seja, é bem mais do que isso. A previsão para o Brasil no ano de 2013 é de mais de 130 mil casos de câncer de pele. Então, assim, ainda é importante que a gente diga e fale novamente sobre o uso de protetor solar, das medidas de afastamento da exposição à radiação ultravioleta, porque a população em geral ainda não está educada. Os próprios estudos científicos dizem que as pessoas sabem, mas não observam as medidas de proteção solar. Só o uso de protetor solar e chapéu é eficiente para não pegar a doença? Na verdade, proteger do sol tem como assim protagonista o uso do protetor solar. O uso de chapéu, o uso de óculos escuros, o uso de roupas apropriadas com maior extensão de cobertura da pele, tudo isso são medidas eficazes. A educação para sair à rua em atividades externas em horários longe entre 10 da manhã e 4 da tarde também compõe essas medidas. O afastamento das crianças em atividades e brincadeiras dentro da própria escola, tudo isso compõe assim essas medidas de prevenção. Aproveitando que o doutor já citou esses cuidados que devem ser tomados no nosso dia a dia, o Primeira Edição foi às ruas para saber quais cuidados que a população está tomando, né? E quem não toma cuidado com esse solzão que faz aqui no Tocantins. Também ouvimos uma pessoa que descobriu que estava com câncer de pele. Confira aí. A forma de prevenção mais eficaz contra os prejuízos que o sol causa à pele é não se expor sem proteção. Para quem trabalha na rua, como Francisco, o cuidado é redobrado. Esses bonezinhos aqui e tem uma camisa manga comprida, só que eu esqueci hoje, né? Não trouxe. Proteger as partes que ficam mais expostas durante o dia de trabalho é importante. Este mototáxi garante que se protege. Uso a luva, a camisa manga comprida, que já faz parte mesmo, né, do nosso equipamento de trabalho, e bloqueador solar, né, que é o protetor solar. A exposição ao sol é um grande fator de risco para a pele. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, o Tocantins registrou em 2011 64 casos de câncer de pele. Em 2012, houve uma pequena redução e foram registrados 57 casos. Já este ano, até o dia 7 deste mês, já foram 21 notificações. E até quem se protege corre o risco de ter a doença. É o caso de Karen. Usando o protetor uma vez ao dia, a professora foi vítima do câncer de pele. Surgiu uma nova viruguinha, que foi uma feridinha, e aquilo me preocupou por já estar reincidindo. E aí nós procuramos novamente o dermatologista, olhamos o resultado da biópsia e deu que as margens ao redor já estavam comprometidas. Os dermatologistas alertam para os cuidados e afirmam que quando a doença é descoberta no início, a chance de cura é de quase 100%. É muito importante a pessoa verificar se ela tem algum sinal, alguma manchinha que esteja crescendo de uma forma mais acelerada, alguma manchinha que esteja mudando de cor, uma mancha que era marrom clara, de repente ela começa a ficar enegrecida, uma pintinha ou uma mancha que só o fato de passar uma toalha na pele, ela sangre quase que espontaneamente.
são indícios que aquela lesão pode estar se modificando e já seja uma lesão que pode formar um câncer de pele. Então, é fundamental que ela procure um dermatologista para que seja feita uma avaliação e um diagnóstico e o tratamento seja feito o mais precocemente possível. Quanto mais cedo, melhor então, né, doutor? Exatamente. Bom, doutor Miguel, a gente viu agora há pouco, né, o doutor Gustavo Alpino aí falando na reportagem, então, como identificar, quando que o paciente identifica uma mancha e ele tem que procurar uma ajuda? Qualquer manchinha que aparece na pele já pode ser um indício de câncer ou não? Para explicar isso, eu preciso dizer que tem 3 tipos de câncer de pele: o basocelular, o espinocelular e o melanoma. E eles são identificados assim: uma bolinha pequenininha, translúcida, com uma veinha dilatada na superfície, uma feridinha que aparece e não cicatriza ao longo de 2, 3, 4 semanas, e as manchas que têm cor, que o contorno altera, que sofre algum tipo de mudança. A palavra, se tiver que gravar só uma, grave essa: mudança. Qualquer coisa que mudou na pele precisa de um dermatologista para olhar e dar essa segurança de que não se trata de um câncer de pele, e se for um câncer de pele, ser tratado precocemente. O senhor falou aí de manchas que têm mudança na coloração. Que tipo de coloração que pode ter nesse tipo de câncer? As manchas que geralmente mudam de cor são aquelas acastanhadas. Aí pode ser um castanho mais escuro, um castanho mais claro, mas existem outras cores também que o dermatologista com olho treinado consegue ver, como vermelho, branco e assim por diante. Doutor, por falar em questão de manchas, a Adriene de Araguaína, ela disse que tem uma criança de 3 anos e toda vez que essa criança pega sol, ela fica com manchas roxas. Ela quer uma explicação. É comum mancha roxa? Essa explicação, assim, sem ver é bastante difícil. O que eu diria para ela, assim, que essa história não fica muito clara e não tem, assim, uma explicação de ter mancha roxa com exposição ao sol. Agora, eu diria para essa mãe o seguinte: criança não deve ser exposta ao sol. Ela deve usar protetor solar, ela deve adotar medidas de proteção solar, como a gente falou, roupas, e evitar atividades externas nos horários mais agressivos. É uma fase decisiva a infância, porque muita gente diz que toma cuidados com a pele todos os dias, mas às vezes até uma certa idade, quando era criança ou adolescente, nunca tomou. É uma fase decisiva essa? Essa pergunta é de extrema importância. De 50% a 80% da incidência de sol que uma pessoa vai tomar durante toda a vida acontece até os 18 anos. Então, se a pessoa tem que proteger exatamente nessa fase de criança e adolescência, é aí que eu tenho que tomar essas medidas. Até porque a exposição ao sol, ela causa não só o câncer de pele, como também outras manchas na pele que não são de câncer, né? E um dos tratamentos, uma das formas de tratamento é o peeling de cristal. E a gente agora escuta aí uma esteticista falar sobre o assunto. Devido à incidência solar, que é forte aqui no nosso estado, alguns sinais de fotoenvelhecimento costumam surgir, né? Esse tratamento é indicado para todos os tipos de pele, para todos os fototipos, na verdade. Alguns sinais, como eu já falei, sobre rugas, manchas superficiais, algumas quando começam a surgir flacidez. Esse tratamento é indicado para o início, como um complemento na dermatologia. Só para mulher? Não, mulher, homem, a partir dos 20, 25 anos, quando começam a surgir os primeiros sinais, ou para quem também não se protege, usando protetor solar. Bom, doutor, a gente viu aí o tratamento do peeling, então a pessoa, para ela fazer peeling, tem alguma idade que restringe? Olha, a indicação de peeling, no caso aqui de tratar uma pele mais envelhecida, é normalmente quando a pele começa a se mostrar dessa forma. Existe uma série de cuidados. Aqui a gente viu a perspectiva da esteticista. A esteticista, então, usa esse peeling, que é um peeling mais seguro, e pode ser usado com as indicações corretas e com o preparo correto da pele. É outra informação, assim, de importância. Não façam tratamento sem ser com um profissional habilitado e sem estar com a pele devidamente preparada. Se fizer assim, os riscos diminui bastante tomando os cuidados. A pessoa pode procurar diretamente uma esteticista, por mais que ela seja preparada, ela tenha uma habilitação para isso, ou necessariamente ela tem que ter uma receita, uma indicação clínica de um médico dermatologista? A esteticista, ela pode trabalhar dentro das suas próprias limitações. E nós temos esteticistas que observam isso. E nós temos profissionais, como em qualquer outra área, que extrapolam seus limites. Então, a pessoa deve usar de bom senso e fazer isso com toda a segurança, conversando com outras pessoas, tomando informação para que encontre o profissional mais adequado. Tem mais pergunta aqui, por falar em questão de pele, estética. A Marícia de Palmas: o uso de descolorante pode causar câncer?
eu teria que identificar, sim, mas em princípio, descolorante de quê? De pele, deve de pelo, de cabelo, passa na perna, nos braços. Então, as mulheres têm muito isso. Eu diria, de novo, tentando ajudar, quem indicou esse descolorante? Mas não é um conceito cultural já das mulheres irem para a praia, para a piscina e colocar descolorante. Eu acho que é interessante, assim, que eu ouvi aqui em Palmas que algumas pessoas fazem isso, se expõem ao sol, passam algumas coisas na pele para ficar com bronzeado. Todas essas coisas têm que ser feitas com bastante cuidado. O que o dermatologista aconselha é o seguinte: qualquer coisa que tu faça que melhore o teu bronzeado, mas com segurança e diminui a necessidade de tu se expor ao sol, é bem-vindo. Isso é o uso de autobronzeadores, mas melhor, com prescrição médica de produtos confiáveis. Então, a pessoa não pode simplesmente chegar numa farmácia e comprar um bronzeador por conta própria? Isso é perigoso para a pele dela, então? Eu falava assim daquelas medidas meio assim exageradas, da pessoa se atirar no sol, ficar um tempão, e tem casas especializadas que deixam os seus clientes lá pegando sol. Agora, assim, o bronzeador que tu falou, eu falei de autobronzeador, para pegar a cor. O bronzeador, no conceito popular, é aquele protetor, né? Que aí a gente recomenda que seja com um fator mais alto. Os autobronzeadores de indústrias farmacêuticas confiáveis são bem-vindos. A gente vai ver mais um depoimento da esteticista Maria Tereza sobre a Palmas, pelo fato, o Tocantins também, de ter uma incidência de sol muito grande, ter um clima muito seco. Muita gente tem resistência de fazer tratamentos de pele. Veja aí. Alguns tratamentos as pessoas têm receio de fazer aqui devido ao clima, né? Esse tratamento, que é a microdermabrasão, mais conhecido como peeling de cristal, ele pode ser feito tanto semanal quanto quinzenal ou uma vez por mês. Depende da avaliação e do objetivo que se quer atingir. Esse é um dos mais procurados? Também, um dos mais procurados devido à sua simplicidade e rapidez. O paciente ele não precisa sair das suas rotinas diárias, pode fazer aqui e imediatamente voltar às suas atividades. Quais são os resultados dele? Pele mais lisa, como é que fica? A gente consegue retirar as células mortas da camada mais superficial da pele, que é a epiderme, e assim a pessoa passa a ter uma pele mais lisa, mais macia, mais corada, em que todos os cosméticos, qualquer ácido que ela estiver usando, ou se ela for fazer um peeling químico ou qualquer outro procedimento, ele tem uma penetração melhor. A gente potencializa o resultado fazendo o peeling de cristal antes. Bom, aqui no Tocantins, doutor, o senhor que é gaúcho já contou aqui pra gente antes, aqui no Tocantins as mulheres costumam ter muita mancha nessa parte aqui do rosto, é muito comum isso. Qual que é o tratamento mais indicado? Porque a ocorrência desse tipo de mancha que é bastante comum, como eu já disse. A melhor coisa para fazer é prevenir. Isso passa pelo uso do protetor solar. Existem momentos da vida da mulher que ela se torna mais propensa, quando ela tem algum distúrbio hormonal ou quando passa pela gestação. Uma vez adquirida a mancha, aí essa pessoa tem que entrar num programa amplo de tratamento, que consiste em usar os cremes apropriados, substâncias que promovem a remoção da mancha e bloqueiam a formação de uma nova mancha, e passar então por procedimentos que conseguem remover essa mancha. Aqui na reportagem a gente viu um peeling de cristal, que é um procedimento mais executado pela esteticista. O médico usa, né, lança-mão do laser, por exemplo, que é a tecnologia mais moderna e mais eficaz para o tratamento da pele. Doutor, sobre o peeling como tratamento, como que a mulher tocantinense ou o homem tocantinense ele deve proceder depois de um tratamento desse, pelo fato do sol aqui ser intenso e o clima ser um pouco mais seco, principalmente agora que está começando já o período seco? O que fazer depois de um peeling? O que não fazer também? Para fazer o peeling, depois de toda aquela preparação que a gente está discutindo aqui, depois de todos esses cuidados, a pessoa deve sair do consultório com as suas orientações bem assimiladas. E consiste basicamente em o seguinte: proteger a pele que está vindo nova por debaixo dessa pele que foi agredida. Porque então, é uma camada que se retira ali, exatamente, né, a ideia do peeling é remover uma pele envelhecida, feia, manchada e fazer com que venha uma pele mais nova e bonita. Então, nesse processo que eu estou removendo uma para deixar vir a outra, eu vou proteger muito do sol, eu vou hidratar bem essa pele e, junto com isso, usando outros recursos que bloqueiam a formação da mancha e fornecem à pele aqueles nutrientes e componentes que precisam para que a pele venha bem mais bonita. Essa foi a resposta, então, para a pergunta do Cláudio, da cidade de Colinas. Agora, tem outras perguntas chegando aqui. Uma delas é da Isabel Feliz. Ela não diz de onde é. Ela disse que o protetor solar tem um custo muito alto para ela. Ela não tem tanta condição de comprar.
ela quer saber se existe um fornecimento gratuito de protetor solar. Eu, pelo menos, já vi em alguns postos de saúde aquele sachê que é oferecido. Ele é suficiente? Eu diria o seguinte, que se ela tiver acesso a uma distribuição gratuita, algumas empresas fazem isso com seus funcionários, algumas empresas públicas também fazem. Mas o conselho que eu dou para ela e para aqueles que estão nos ouvindo é o seguinte: existem várias promoções em supermercados, em farmácias, desde que a pessoa encontre uma marca conhecida com fator idealmente acima de 30, mas acima de 15 já pode ser usado, mas 30 ela vai encontrar eventualmente um que outro num valor bem mais acessível e ela vai usando, mas cuide, marcas conhecidas. Doutor, há uma pergunta agora para os mototaxistas, eles devem até estar nos assistindo agora nos pontos, porque tem televisão também. Eles trabalham no sol constantemente, usam a camisa de manga longa, mas a mão fica exposta. É um risco essa área aqui do nosso corpo? Toda a pele exposta ao sol tem risco. Existe câncer de pele na mão? Existe câncer de pele na mão. Existe câncer até na área coberta, quanto mais na mão. A mão é um dos locais mais frequentes. É justamente isso que eu ia perguntar. Quais são os locais mais frequentes de incidência de câncer de pele e quais são os mais raros? Os locais mais frequentes são aqueles da pele exposta ao sol. Então é rosto, né, dorso das mãos e antebraços e algumas outras partes do corpo. Os mais raros são os mais escondidos. Só que a gente deveria, para responder adequadamente essa pergunta, separar o que é o câncer melanoma e o não melanoma. Então aqueles que são ditos não melanomas, representados pelo vaso celular e o espino celular, eles dão muito mais frequentemente na área exposta ao sol, que inclui as mãos. Nós mostramos a história da Karen, que ela percebeu que tem câncer de pele com um sinalzinho, fez a biópsia, né, e ela está se tratando. Tem pergunta aqui sobre outras manchas que podem caracterizar câncer de pele sem ser pintinhas de cor mais escura. Manchas brancas também podem ser câncer de pele? Manchas brancas, pelo tom da pergunta, sim, eu diria que aquelas que aparecem, por exemplo, nos antebraços, nas pernas, várias manchas arredondadas de 2, 3, 5 milímetros, brancas e bem brancas, isso é um dano consequente do sol. O sol destruiu o melanócito que produz a pigmentação daquele local. Então, normalmente, não é uma manifestação de câncer de pele. Todavia, o melanoma pode provocar uma resposta inflamatória e fazer com que a pele perto dele fique esbranquiçada. Aí precisa o olho do médico para fazer a diferença. A Elizabeth, da 506 Norte em Palmas, disse que teve câncer de mama e está no final do tratamento. Ela quer saber se pode fazer tratamento de esfoliação no rosto, peeling. Foi um outro tipo de câncer, mas ela se preocupa também com a pele. Eu diria assim que em situações como essa, a pessoa tem que dar prioridade à situação mais grave. Ela tem que cuidar da patologia que antecede esse desejo de tratar da pele. Ela pode conversar com o seu médico e perguntar, posso fazer? E aí, quando chegar ao dermatologista, o dermatologista então amplia essa opinião e os dois então concordam no melhor momento de fazer o tratamento. Nós falamos aqui sobre a situação do peeling, né? Mostramos a esteticista trabalhando. A gente vai ouvir então a paciente que estava lá se submetendo a esse tratamento, a Ana Paula. Além das sessões de peeling, ela toma também outros cuidados diários. Eu uso protetor todos os dias, né? E sempre usei cosméticos, cremes diurnos, noturnos e sempre consultando o dermatologista regularmente. Esses cremes noturnos, eles têm alguma interferência no tratamento de combate aí a câncer de pele? Pelo contrário, alguns cremes que a gente usa para rejuvenescer são os mesmos que tratam as lesões pré-cancerosas. É interessante isso. A gente usa o mesmo princípio ativo como a tretinoína, que é a mais usada. Traduzindo, então, significa que é bom, então? Tudo dentro da sua indicação, mas em princípio assim a pergunta é, pode usar um creme de noite e sem interferir no câncer de pele? Pode, ele pode até ajudar. Doutor, agora adianta passar hidratante na pele e a pessoa não beber água? Essa ideia de ter uma coisa assim mais ampla. Eu quero hidratar minha pele e passo um hidratante, mas toma um banho agressivo, esfrega com bucha, passa várias vezes sabonete. Não, é uma coisa contraditória a outra. Então a pessoa, para hidratar a pele, ela tem que tomar os cuidados para não ressecar e aí tomar bastante água
comer frutas e verduras, né, com bastante quantidade hídrica, isso tudo vai fazer o resultado ser sempre melhor. Os cuidados, então, para todas as doenças aí entra nessa. Vale para todas, para a pele também, não tem como fugir. Tá, joia. Eu conversei aqui com o Dr. Miguel Ávila, que é dermatologista. Obrigada. Nós conversamos sobre câncer de pele e cuidados aí também com a pele na parte estética. Obrigada, doutor.